Meus irmãos, pela graça de Deus, aqui estamos nós. Deus é bom e na sua bondade, graça e misericórdia proporcionou esse encontro. Bênção de Deus para a nossa vida, desfrutarmos da companhia dos irmãos nesse final de semana, rever alguns que já conhecia, conhecer novos irmãos. Eu estive aqui já tem um bom tempo, mas é bom voltar. Justificar a ausência da minha esposa, a Jessileide, ou Cileidinha, dizer que ela não conseguiu liberação no trabalho, ela é psicopedagoga lá no município, tem prestado um serviço lá na comunidade e não teve a possibilidade de viajar conosco nesse tempo. Mas nós louvamos a Deus pela bênção. Deus nos deu uma viagem em paz, segura e tranquila. Eu estou com o diácono Ernesto, Edilson Ernesto. Ele é diácono lá na Igreja Presbiteriana de Filadélfia, que é uma igreja que eu pastorei por 13 anos, antes de mudar para a igreja onde eu estou agora. Agora eu estou na cidade de Campo Formoso. Eu acho que esse nome não é muito estranho, né, para a igreja aqui no Guará. Campo Formoso, uma cidade muito boa, no norte da Bahia, maravilhosa. Eu sou filho da cidade de Senhor do Bonfim, mas Campo Formoso fica bem pertinho. Então, estou bem pertinho de casa. Já pastorei outros campos um pouquinho mais distante, mas agora eu estou muito próximo de casa. Eu quero trazer um abraço do meu conselho, a Igreja Presbiteriana Betel, que é a segunda igreja presbiteriana na cidade de Campo Formoso. Nós temos uma igreja histórica, antiga, centenária, completou 101 anos agora. A primeira igreja e a minha igreja, a segunda igreja, tem apenas 13 anos, é uma igreja nova. Então, é uma igreja mais recente. Nós estamos lá. Nosso trabalho, além da cidade de Campo Formoso, nós estamos com uma plantação de igreja na cidade de Monte Santo. Eu tenho sempre pedido oração. Quando eu envio os relatórios, eu sempre coloco o pedido de Monte Santo como prioridade. Nós estamos naquela cidade já há pelo menos 10 anos, com essa plantação e com perspectivas muito grandes de, nos próximos 2 anos, no máximo, já tornar a igreja, que para nós é um milagre. É um milagre. A média no norte da Bahia, para a gente tornar uma congregação igreja, a média é 30 anos. Então, se a gente conseguir fazer isso em menos da metade do tempo, é uma maravilha. E na cidade mais idólatra da nossa região, que é uma cidade que vive do turismo religioso. Tem uma serra muito bonita, um monte muito bonito, com capelas em toda a subida do monte, e o turismo religioso lá é bastante forte. Nós temos também, começamos esse ano a plantação de uma igreja em um bairro muito grande da cidade de Senhor do Bonfim, que é a minha cidade de origem. Temos um trabalho também em andamento na cidade de Jaguarari, que é uma cidade já caminhando para rumo, quem sobe para a região de Juazeiro, quase que divisa com Petrolina, já muito mais próximo de Pernambuco do que de Salvador. E temos, além disso, pelo menos mais 2 pequenas congregações no interior da cidade de Campo Formoso, que é um interior também muito grande. Então, estamos aí, além da nossa igreja, mais uns 5 frentes de trabalhos avançando, caminhando e abençoando. A congregação mais distante que eu tenho é uma congregação em um povoado chamado Poção, fica no município de Tucano, já mais para o centro, norte da Bahia, e fica a 300 quilômetros da minha casa. Então, para essa eu preciso andar um pouquinho mais para ir lá visitar os irmãos e ministrar a ceia do Senhor. Bom, meus irmãos, então, eu creio que isso é o que a gente tem feito lá naquela região no dia a dia. É um ministério mais para itinerante,
não é, do que o pastoreio de uma igreja apenas na igreja local. A gente acaba tendo esse ministério mais itinerante. Eu quero agradecer o convite honroso, agradecer as orações dos irmãos e dizer que é uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Tá bom? Você vai dar o aviso agora, né? Queridos, fui fazer gracinha e acabei esquecendo. Mas as crianças já podem ser para as salinhas, para a Conferência Kids. Elas terão a ministração na linguagem dela para elas lá, de 3 a 11 anos, tá? Faixa etária de 3 a 11 anos. Então, as crianças já podem descer lá para a salinha e a gente fica aqui. Ok, meus irmãos, eu combinei com Orlando que hoje eu falaria um pouco sobre missões numa perspectiva da igreja local. Amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre, entrando mais diretamente no tema relacionado à família. E no domingo pela manhã a gente segue com o tema de missões também. Se Deus nos der essa graça, nós falaremos um pouco mais de missões para os irmãos, com os irmãos. Eu sei que esse é um assunto já bastante conhecido da Igreja do Guará. Os irmãos têm essa vocação missionária. Então, é revisitar esse tema, esse assunto, relembrá-los aquilo que os irmãos já conhecem bem. Nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, talvez seja o versículo mais conhecido aí do capítulo 8, ou do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 1, versículo de número 8, e olhando para esse texto, nós vamos tirar dele algumas lições práticas para a nossa vida, para o nosso fazer missionário. Diz a santa palavra de Deus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tem um comentarista bíblico que ele, na introdução da maioria dos comentários de cada livro, ele coloca a seguinte expressão: por que nós estudamos as Escrituras? Por que nós estudamos a Bíblia? E ele coloca pelo menos 3 motivos importantes pelos quais a gente deve estudar as Escrituras. Primeiro, porque a gente quer conhecer mais a Cristo. Nós estudamos as Escrituras porque queremos aprender a amar mais a Cristo, amar mais e com amor mais verdadeiro. E ele diz também que nós devemos ler as Escrituras porque nós precisamos servir a Cristo com maior empenho, maior dedicação, maior empenho. Então, ele resume em conhecer a Cristo, amar a Cristo e servir a Cristo. Nós estudamos as Escrituras, então, com essa perspectiva. Estamos diante de um texto. Quem escreve Atos dos Apóstolos é o evangelista Lucas, os irmãos sabem muito bem disso. Ele faz isso pelo menos aí entre o ano 60, 62, né, da nossa era cristã. E ele traz nesse livro o avanço, desenvolvimento da Igreja de Cristo na Terra. Há quem diga que talvez o melhor nome para o livro seria Atos do Espírito Santo. Porque o que a gente vê em Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo agindo. É o Espírito Santo em ação, trabalhando e promovendo o avanço da igreja. Uma igreja que começa ali em Jerusalém e ela vai se expandindo pelo mundo inteiro. Então, quando a gente olha para um texto como esse, e agora a gente percebe essa ordem dada pelo próprio Senhor Jesus para os seus discípulos, para que eles primeiro permanecessem ali na cidade, aguardando a descida do Espírito Santo, isso, para nós, meus irmãos, começa a ter todo um sentido. A igreja precisa avançar, desenvolver a sua caminhada aqui nessa terra, cumprir a sua missão na terra, mas ela precisa fazer isso guiada pelo Espírito Santo de Deus, debaixo desse poder do Espírito Santo de Deus. E essa é uma lição muito preciosa para nós, né? A missão da igreja local é uma missão guiada pelo Espírito Santo. Eu fico muito impressionado quando a gente lê as histórias dos missionários que vieram
até nós. Depois de Simon, muitos outros vieram também. E quando a gente pensa na motivação dessas pessoas, não eram motivações baseadas num heroísmo, porque isso não se sustenta em missões. Também não era em vaidade nenhuma, não poderia ser, também não se sustentaria. Essa motivação para o missionário cruzar um oceano, vir até nós, também não pode ser por dinheiro. Eram pessoas que estavam nos seus países e que deixaram tudo para trás para vir falar do Evangelho para nós, no nosso país. Então, é preciso olhar para essas motivações, elas são importantes, são educativas para nós. E essa mesma pergunta, eu às vezes me faço também, não é? Por que uma igreja de Brasília se interessaria para investir em uma família missionária no norte da Bahia? Então, tem que ter alguma coisa do Espírito Santo aí, não é? Não pode ser simplesmente uma motivação humana, né? Não, cara é gente boa, tal. Isso não sustenta. Isso não nos tornaria parceiros. Talvez até por algum tempo os irmãos patrocinassem, né? Aquela coisa do patrocínio que você envia, mas sem compromisso nenhum. Mas jamais uma parceria duradoura, jamais. Então, eu entendo que isso é obra do Espírito Santo, que bondosamente vocaciona a igreja, dá poder à igreja para investir no reino de Deus na terra. Então, essas motivações vêm do poder do Espírito Santo que age na igreja. E aqui no livro, meus irmãos, essa palavra poder tem esse significado mesmo aqui. Força, capacitação, habilidade, poder miraculoso, poder sobrenatural. É Deus agindo por meio do seu Espírito Santo, aquecendo os corações, direcionando a obra, direcionando a sua igreja. Essa mesma ordem Jesus já tinha dado para os seus discípulos, né, para esperar. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus já tinha dado essa ordem para os discípulos esperarem o tempo, a hora em Jerusalém. E eles seriam então agora encorajados, motivados pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus na terra. O Espírito Santo então desce sobre eles e eles começam então a pregar o Evangelho. E a gente sabe o que acontece logo nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, né? A igreja se expande rapidamente. Pessoas dos mais diferentes lugares se convertem ao Evangelho de Cristo e saem dali espalhando o Evangelho sobre toda aquela vasta região onde Cristo vai sendo conhecido, amado, obedecido. Meus irmãos, o Espírito Santo, então, capacita a igreja, dá esse poder para a igreja. Motiva verdadeiramente, e nós nos submetendo à direção do Espírito Santo, entendemos que é debaixo desse poder que nós agimos, direcionados pelo Espírito. Quando você não tem uma direção muito clara do Espírito Santo, a igreja geralmente ela pode agir por um planejamento, por uma estratégia, mas mesmo assim nós oramos, né? Pedimos direção a Deus e fazemos todos os nossos planos. Mas, irmãos, quando há uma direção clara do Espírito, aí a gente pode ir sem medo, não é? Não tem como dar errado. O apóstolo Paulo tem um exemplo muito interessante, né, do apóstolo Paulo em Atos capítulo 16. Ele tem uma inclinação do seu coração de descer para uma região para alcançar a Espanha. E o Espírito Santo, então, interrompe os planos e os projetos do apóstolo. Não tem nada errado em planejar, Jesus nos ensina a fazer isso. E o apóstolo, então, tinha o seu plano, tinha o seu itinerário. Mas Paulo tem uma visão
de um varão macedônico clamando por ele, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, então, obedecendo agora esse comando, essa direção, essa motivação do Espírito Santo, ele segue. E ele chega à primeira cidade da região da Macedônia, Filipos. Chegando naquela cidade, ele prega o evangelho, uma mulher chamada Lídia se converte, acolhe o apóstolo na sua casa, é uma mulher de um coração generoso, hospitaleiro, e ali está uma semente, né, no coração daquela mulher, na cidade de Filipos. Paulo continua atravessando aquela cidade. Uma mulher possuída por um espírito maligno começa a se intrometer na vida do apóstolo. Ele então repreende aquele espírito maligno. E a mulher então fica livre. Então nós temos 2 pessoas libertas lá na cidade de Filipos. Mas houve uma revolta. Aquela mulher era escravizada tanto por homens quanto pelo próprio Satanás. E aquelas pessoas que tinham direito sobre a vida daquela mulher ficaram muito incomodados e eles então deram uma surra no apóstolo Paulo e ele foi levado para a prisão. E quando a gente olha na perspectiva da soberania de Deus, e é bom demais quando a gente descansa nessa soberania, você entende que Paulo começou evangelizando, Lídia se converte, liberta aquela mulher possuída do espírito maligno, mas provavelmente não estaria na agenda do apóstolo Paulo evangelizar um carcereiro. Então, se Paulo não está disposto a ir na prisão, ele precisa ser preso, né, para evangelizar o carcereiro. Nessa perspectiva agora, fazendo essa leitura, nessa perspectiva da soberania de Deus, a prisão o motivo da prisão é porque lá na prisão tem alguém que precisa ouvir o evangelho. Eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes a gente está assim em um lugar que você pergunta, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou nesse lugar, né? E você fica perguntando. Geralmente, quando acontece isso comigo, eu começo a olhar para os lados e tento descobrir alguma coisa. Porque quando eu olho nessa perspectiva da soberania de Deus, tem que ter alguma coisa para a gente fazer ali, né? Para a gente ser útil, abençoar, tem que ter alguma coisa. Senão você não estaria naquele lugar. Que você não pediu para estar, não queria estar, jamais desejou estar, e jamais pensou até que estaria. Então, essas situações, quando acontecem conosco, a gente tem que encontrar uma resposta, não é? Dentro dessa soberania de Deus. Tá. E eu estou falando desse assunto lá, e aí alguém disse assim, pastor, para com esse negócio. De repente tem alguém lá no leito do hospital, precisando de ouvir uma palavra, eu não quero lá evangelizar ele, não. Eu não quero ser levado para o hospital, ficar internado lá só para ter que evangelizar alguém, eu não quero esse negócio não, né? Mas, meus irmãos, o amor de Deus é tão grande, né? A soberania, a bondade de Deus, Deus que é capaz de mover o mundo inteiro para salvar uma vida, não é? Que amor, que coisa maravilhosa. Você lê no profeta Isaías, capítulo 41, Deus que dá povos inteiros, nações inteiros por tua vida. Que coisa maravilhosa. Então, Deus não te levaria a um pequeno sacrifício, levar uma surra, ficar preso, para evangelizar alguém na prisão e levar essa pessoa a uma conversão verdadeira e o carcereiro se converte, toda a sua casa? Que coisa maravilhosa, que Deus é esse? Que amor é esse? Conhecê-lo mais é um desafio, não é? Conhecer mais desse amor é um desafio para todos nós. Mas é assim que ele age de forma sobrenatural. Claro, naquele contexto, Paulo precisa deixar a cidade de Filipos, mas a igreja já está presente lá.
Depois, quando Paulo vai escrever para essa igreja uma carta belíssima, orando pela vida daqueles irmãos, lembrando dos acontecimentos. Claro, ele esteve lá uma segunda vez, mas recordando tudo que viveu com aqueles irmãos. É algo abençoador. E é assim que a igreja se espalha na terra, né? A partir de uma igreja local, quando você percebe a partir de Atos 13, Paulo sendo enviado, na companhia de Barnabé, a princípio, então eles vão levando o evangelho de Cristo. É assim que missões vão acontecendo, né? A partir de uma igreja que envia. Quem vai nunca estará sozinho. Geralmente, pastores, missionários, né, às vezes falam muito assim de solidão, a solidão do missionário, né? Claro, tem as crises normais, pessoais. Mas, meus irmãos, você nunca está sozinho. Primeiro, a companhia de Cristo, né? Depois, os que não se dobraram a Baal, né? Tem sempre alguém acompanhando, orando, né? Tem uma igreja espalhada na terra. Você nunca está sozinho. Você foi enviado por uma igreja. Você prega o evangelho de Cristo, mas você não está solto. Você pertence ao corpo de Cristo. Quanto mais o obreiro, o missionário tem essa consciência, mas as coisas vão fluindo melhor no campo. Vão ficando mais leve. Porque você não está só. Você tem um pai amoroso, tem uma igreja intercessora e apoiadora, né? Que investe em você. Que coisa maravilhosa. Deus, no seu poder, faz isso. Motiva a igreja. Aquece o coração de quem envia, aquece o coração daqueles que são enviados. E a obra vai acontecendo na terra. É algo extraordinário, milagroso, poder de Deus. E a igreja crescendo sobre a terra. Meus irmãos, esse poder de Deus aqui, ele fala também que nós receberemos um poder para testemunhar, não é? Testemunhar. Falando, pregando, testemunhando com a vida. Eu tenho experimentado, principalmente nessa igreja, essa congregação fica mais distante lá da minha cidade, 300 quilômetros da minha cidade agora. Eu tenho batizado algumas pessoas lá acima de 90 anos. É um fenômeno, não é? Pense em alguém que nasceu, se criou no Nordeste, no meio do nada lá. Esse povoado, pego mais ou menos, deixo a estrada, uma BR, pego 20 quilômetros de estrada de chão, o irmão Ernesto conhece bem lá. Às vezes, quando está chovendo, a gente passa alguns dias até sem poder ir, sem poder chegar, os irmãos ficam meio ilhados lá por um tempo. Aí imagine alguém que morou naquele lugar o tempo todo, que sempre ouviu e reproduziu o seguinte discurso: eu nasci nessa religião e nela eu vou morrer. O que é que faz uma pessoa, aos 90 anos, jogar tudo para o ar agora, né? Dizer assim, não, eu quero esse Cristo, eu quero o batismo, eu quero servir a Cristo, agora de uma forma nova e diferente. O que é isso? Senão esse poder de Deus. Eu tenho lá 2 missionárias, 2 irmãs muito abençoadas, e uma delas, ela se dedica muito a esse público. Ela leva para o hospital, para os exames, dá toda uma assistência social, acompanha, lê a Bíblia e ora com eles. Alguns que eu batizei no leito. Uma senhorinha, eu batizei numa rede. Ela nem na cama aguentava ficar, ficava deitada na rede lá. Eu dava, algumas dessas pessoas, eu dei a primeira vez a Santa Ceia, um culto no lar, na casa. Depois uma segunda vez, e quando eu voltei lá no 3º mês, ela não estava mais lá. Deus já tinha levado para a glória. Mas eu ainda tenho lá, tem alguns teimosos, estão lá com 96.
esse está com 96, já está me convidando para o aniversário do 100. É uma maravilha, uma maravilha. Eu batizei uma dessas pessoas. Foi uma das experiências mais fortes da minha vida ministerial. Porque eu batizei aquele homem que tinha passado por umas lutas e ele foi ficando bastante debilitado, sem mais capacidade de locomoção, e ele foi ficando muito deprimido por causa dessa realidade. E a missionária começou a estudar a Bíblia com ele. E ela me contou que ela sabia o dia e hora da conversão dele. Que ela começou a pregar o evangelho para ele e a fisionomia dele foi se transformando diante dos olhos dela. Eu fui batizar esse irmão. E a imagem mais bela que eu tenho dele é que a água, pouca água que a gente usa no batismo, né? Se descendo no rosto, na testa daquele irmão, no rosto daquele irmão, e se misturando com as lágrimas. Eu acho que tinha mais lágrimas do que água. Essa é uma das cenas mais belas e de uns momentos mais profundos e intensos do meu ministério. Não tem nada no mundo que se compare a uma alegria como essa. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação. Meus irmãos, poder para testemunhar, falar, mas testemunhar com a vida, né? Nesse desafio diário, nessa caminhada diária com Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso, a nossa função no mundo. As palavras do Senhor Jesus, assim brilhe a vossa luz, assim brilhe a vossa luz. Mateus capítulo 5, versículo de número 16. Essa luz precisa brilhar diante dos homens. Pregação do Evangelho, mas também esse testemunho com a vida. Precisamos tanto disso no campo missionário. Por último, meus irmãos, ele disse que esse é o Espírito Santo quem determina o alcance da missão. É o Espírito Santo, não tem um limite. Geralmente, alguns irmãos ainda têm aquele pensamento assim na cabeça. Não, primeiro a gente faz o trabalho aqui. Quando aqui estiver tudo arrumado, né? Tudo. A gente tiver evangelizado a cidade inteira, aí a gente vai para a próxima cidade, né? Não, você não vai avançar muito, né? Você não vai avançar muito. Quando eu cheguei lá eu estava lá na cidade de Filadélfia, né? Eu fiz o desafio da gente avançar um pouco mais para chegar em Monte Santo, por exemplo, né? E os irmãos diziam assim, mas pastor, é muito longe, são 110 quilômetros. Eu disse, olha, o evangelho chegou aqui na nossa região há quase 100 anos, e a gente não avançou 100 quilômetros, você vai achar muito. Não dá, está desproporcional esse negócio, né? Precisa avançar, precisa avançar. Poder de Cristo, né? Ele vai determinando o alcance, então não pode. Se você esperar fazer primeiro aqui, para só depois sair daqui, não vai sair nunca. Então, Deus levanta pessoas, motiva pessoas, homens e mulheres, e espalha, simultaneamente. Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, tal, até os confins da terra. Eu sei, os irmãos têm missionários aí espalhados em vários lugares, né? Coisa maravilhosa, simultaneamente. As coisas estão acontecendo aqui e em vários lugares. É isso. O texto está nos dizendo exatamente isso. E é o Espírito quem vai determinando. Quando a gente começou esse trabalho na cidade de Monte Santo, eu levei um missionário comigo lá, e lá a gente foi conhecer a cidade, procurar uns lugares, ver preço de lugar para alugar, tudo mais, na cidade de salão, para a gente alugar na cidade. E ele me disse assim, pastor, por que o senhor não começa esse trabalho na cidade de Euclides da Cunha, que fica a 40 quilômetros daqui, na beira da BR, uma cidade maior, mais desenvolvida e mais aberta para o Evangelho. Essa cidade é idólatra demais. Eu disse, meu irmão, eu estou orando há tanto tempo por Monte Santo. Não é estratégia, é direção do Espírito. Eu nunca duvidei disso, nunca duvidei disso.
Depois, ele me falou tanto de Euclides da Cunha que a gente fez o projeto. Mas até hoje eu não consegui chegar lá. Não consegui. Mas no tempo certo, Deus vai levantando pessoas, abrindo portas. E a igreja vai se espalhando assim. Que o Espírito Santo determina, direciona as pessoas. O poder é do Espírito, a direção é do Espírito. Ele guia a igreja de Cristo. Ele inclina o coração dos homens. E se não for assim, está tudo errado, né? É estratégia humana e vai fracassar e nós seremos envergonhados. Precisa, de fato, ser direção do Espírito Santo de Deus. Um texto belíssimo, eu quero concluir com ele. Filipenses capítulo 4. Paulo, a partir do versículo de número 10, o apóstolo Paulo agradece à igreja em Filipos, que ele chama de igreja que cooperou com ele no seu trabalho. E aqui é, de fato, essa igreja parceira. E o texto é belíssimo, se a gente quiser entender parceria, igreja local, missionário. Esse texto aqui é uma aula para nós. Leia esse texto. Filipenses 4, a partir do versículo de número 10 até o versículo 23. O apóstolo Paulo agradece à igreja que investiu nele, investiu inclusive recursos na sua vida, no seu ministério. Ele agradece porque era uma igreja que não apenas estava preocupada em enviar recursos, mas enviava auxílio na hora das suas dores, enviava pessoas para acompanhá-lo, visitá-lo, estar com ele, animá-lo, encorajá-lo na luta. E ele vai agradecendo por isso. Uma igreja que, motivada, dirigida, iluminada pelo Espírito Santo de Deus, envia missionários, apoia os missionários, trata nas suas necessidades, orienta, motiva, visita. Então ele diz que a igreja não mandou apenas recursos, mandou gente para abençoá-lo. E aí, o texto é lindo demais, ele fala da parte, o que é que a igreja faz em relação a ele. Mas pelo texto também é possível a gente entender o que é que Paulo faz em relação à igreja. Porque se é parceria, essa via de mão dupla, né? Esse relacionamento estreito, amoroso. E aí ele vai falar da sua visita à igreja, das suas cartas para a igreja, das suas orações pela igreja. Isso é parceria. Eu louvo a Deus por ter os irmãos como meus parceiros, viu? Deus continue abençoando os irmãos, despertando os irmãos para essa obra grandiosa e tocando no coração e enviando os irmãos como obreiros. Se quiserem ir lá para o norte da Bahia, por favor, viu? Ligue para a gente. Nós temos um campo vasto. Eu tenho na minha região pelo menos 40 cidades. Você fala o nome presbiteriano lá, eles pensam que é a marca de um remédio, o nome de um remédio. Então, seja meu parceiro, indo lá me visitar, ficando lá uns dias e quem sabe se apaixonando pelos campos formosos da vida que temos lá. Outras tantas cidades que precisam ser alcançadas pela graça de Deus. Meus irmãos, nós lemos as Escrituras porque queremos conhecer mais a Cristo. Nós queremos amá-lo com amor mais verdadeiro, né? Queremos servi-lo com maior empenho e dedicação. Eu espero que a gente se desperte para essa realidade. E você diga assim, eu estou aqui. Envia a mim, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse tempo na Tua presença, pela Tua grandeza, poder, soberania. Porque Tu és o Deus das missões. Porque Tu és o Deus da igreja local. E o Senhor age a partir da igreja local. E essa igreja prepara pessoas, envia pessoas, ora, sustenta, acalenta o coração dos Teus servos, se preocupa, trata com eles. Obrigado a Deus por fazermos parte dessa família. Que o Senhor continue nos dando a graça de servirmos a Cristo
glorificando o teu nome, honrando o teu nome, pregando com ousadia o nome do Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador. Ó Senhor, supre a cada dia as necessidades dessa igreja, cuide dos pastores, do conselho. Oro pelo conselho missionário, que o Senhor continue cuidando desses teus filhos, dando a eles saúde física, disposição para o trabalho, saúde emocional, equilíbrio, bom senso, para investir, ó Deus, os recursos que chegam às suas mãos de forma correta. Dá fidelidade, Senhor, a esses teus servos. Tua graça seja derramada sobre a vida deles e da tua igreja, em nome de Jesus. Amém.